a gente está aprendendo aqui, a gente é formação. É muito forte, né, Zé? Eu confesso que fico muito triste vendo essa cena. De fato, não é a primeira vez, né? Mas a primeira vez que alguém conseguiu também expor essa dor, porque a gente, como branco, não vai saber essa dor, mas a gente também consegue perceber e ser sensível a ponto de entender e imaginar o que ele está passando para ele se expor desse jeito também na hora de reclamar. Então, cara, sinceramente, acho que a gente vai falar também, né, sobre o posicionamento da Leila, mas acho que o Palmeiras foi muito bem nesse posicionamento. Eu acho que os clubes brasileiros têm que cada vez mais ser mais incisivos nessa luta, que os jogadores se unam também nessa luta, que tragam essa pauta também, porque de fato precisa ter um basta, né, cara? Até em competições de desenvolvimento, mano. Eu acho que isso que é o mais forte. Isso aí é base, gente. Ele falou isso. isso. Eles estão aprendendo, ele fala. É muito forte quando você vê um menino de 18 anos sendo vítima de racismo, falando, a gente está aqui aprendendo e vocês estão deixando isso acontecer. Então, cara, enfim, acho que a gente fica nesse papel de prestar solidariedade, tudo mais, mas também existe esse papel da gente começar a pressionar cada vez mais, principalmente a Conmebol, que é onde, infelizmente, é recorrente esse tipo de caso, e as coisas precisam mudar, né, Zé? Já deu, né? Eu vou colocar, Bira, você falou bem, daqui a pouco todo mundo fala, só para mostrar os posicionamentos, né, que a gente fica... Enfim, esperando. A Conmebol se manifestou, né? Ela fez um post, a Conmebol rejeita categoricamente todo ato de racismo, medidas disciplinares apropriadas serão implementadas e outras ações estão sendo avaliadas em consulta. Não estão fazendo nada, tá, gente? Lembrando que a Leila, eu sei que a gente já vai falar disso daí. Vamos mostrar, já. A Leila falou que ela tentou falar com o Alejandro, que é o presidente da Conmebol, e ela não conseguiu. CBF. Então, são realmente CBF 3 também. linhas, eles acharam que tá bom. A CBF repudiou a ofensa, disse que vai fazer uma representação, né, a Conmebol cobrando rigor nas punições. Tá ali, né? O Palmeiras também emitiu uma nota, a gente vai colocar, tá aí a nota, né, dizendo que vai até as últimas instâncias para que todos os envolvidos sejam devidamente punidos. Não é a primeira vez que aconteceu com o Tabata também, ano retrasado. Sim. E ele foi punido, né? É louco isso. Na verdade, Zé, assim, eu acho o seguinte, cara, a nossa sociedade está doente, a gente sabe disso, né? Completamente. Quando você tem um leve empatia pelo ser humano, você sai um pouco fora dessa bolha de doença que a sociedade vive. Agora, os órgãos, por exemplo, a Conmebol, mas a lei do Paraguai, a lei de não sei da onde, não prevê que... O que eles dizem é assim, a gente reclama muito do Brasil, com razão, várias vezes, né? E outras, enfim, a gente pode discutir aqui o que é bom, o que é ruim, mas aqui racismo é crime. É crime. Sim, tipificado, a gente está avançado como crime. Nessa discussão. Então, aí que tá. Em outros lugares não, aí fica essa confusão, né? Sim, mas assim, horror. Aqui no Brasil, a gente ainda tem, o futebol é um meio extremamente machista, a gente tem muita homofobia no futebol, e as pessoas normalizam isso, tentando diminuir torcedores de outro time por conta de gênero, o que por si só já é um preconceito enorme. Né? Então assim, às vezes o cara que está aqui também, igual a gente, indignado, é o primeiro cara também a ser homofóbico. Então a gente tem que se rever como ser humano. E a gente não faz essa reflexão. Aonde você está errando como ser humano? É o que o Bira falou. A gente aqui não tem lugar de fala, né? Mas a gente está do lado. E não basta não ser racista, a gente tem que ser anti-racismo. E ninguém aqui está falando para sair dando... Assim, mas a lei tem que ser... Então vamos dizer, o Paraguai não tem punição? Alguma coisa tem que acontecer. Você quer ver? Eu vou te mostrar, você falou do Paraguai. Vamos antes colocar o Luigi, né? O próprio Luigi se manifestou falando sobre o episódio de ontem, né? Vamos colocar a arte aí, o post do Luigi. Ele fala da marca, né? Olha lá, dói na alma. É a mesma dor que todos os pretos sentiram ao longo da história, porque as coisas evoluem, mas nunca são 100% resolvidas. O episódio de hoje deixa cicatrizes e precisa ser encarado como é de fato. Crime, é o que eu acabei de falar, né? Até quando? É a pergunta que eu espero não ser necessária a ser feita em algum momento, por enquanto seguimos lutando. Aí, o Cerro Porteño também se manifestou. Vocês vão... A nota é longa, mas tem uma coisa ali, ó. Evitemos cair em provocações que possam derivar para esse tipo de conduta. Ou seja... Eles acham que é uma reação, né? Eles acham que é uma reação. Eles estão passando pano para um crime. Todos os países da América do Sul, se a gente viaja, a gente que já foi para jogo fora, eles vêm como uma provocação. Até quem joga videogame,
pô, a galera que tá online, todo Não, mundo chama de mono, por quê? É. Porque sabem que isso mexe com o brasileiro Sim. e tira a gente do sério. Só que eles não veem como um crime, eles veem como uma provocação e falam, pô, isso vai ser fácil pra tirar eles do sério, então eu vou provocar. É tipo, você não joga nada. Pra eles é a mesma coisa. É Você isso. não joga Você nada, sabe, você é Zé, perninha, né? que- Pra Mas eles. não é, né? E não é. Eu tive uma experiência de acompanhar, né, o Clássico de Madrid na La Liga, Atlético e Real, e tava toda uma questão envolvendo o Vini, porque a torcida do Atlético estava incentivando que os torcedores fossem racistas com o Vini para desestabilizar e tudo mais. E conversando com o Luiz Garcia, ex-jogador de Barcelona, Liverpool, hoje ele é embaixador da La Liga, eu tive a impressão que ele só conseguiu me entender quando eu falei do grau que no Brasil a gente entende como crime, quando eu citei a homofobia. Eu falei, não é que o brasileiro é perfeito também, a gente tem um caso grave de homofobia nos Estados, Sim. mas vocês têm um caso grave de racismo aqui, cara, e vocês precisam lidar com isso. E é muito difícil, porque de fato vem nesse tom da provocação. Então a gente, como brasileiro, tem que ser mais combativo ainda. Tem Então que a ser. gente tem que pautar isso no mundo, se for preciso. Porque a gente vê que são pessoas que estão passando, muitos brasileiros passando isso no mundo, e a gente precisa pautar então essa discussão, porque se ninguém pautar, essas pessoas continuam sofrendo, os agressores continuam agressivos e continuam praticando o que pra gente é crime, e dane-se que pra eles não é. Eu acho que o ponto é esse, né? E a Conmebol, como uma entidade que reúne tantos países com leis diferentes, então ela tem que ter algumas leis dentro da sua competição. Exato. E é aí que mora a omissão da Conmebol. É muito opção. Porque Eles ela se punem por escora, fogos, por exato, mosaico. ela se escora nas leis dos muita outros omissão. países que não têm essa tipificação de tanto injúria racial como crime de racismo, como crime mesmo. Eles não têm isso nas leis e eles se escoram nisso. E aí que está a omissão da Conmebol, que é onde eu acho que CBF, Palmeiras, todos os Todos os clubes times. brasileiros que vão disputar competições da Conmebol esse ano deveriam pressionar a Conmebol, então, de criar no seu estatuto de Libertadores, de Sul-Americana, uma cláusula que sim puna criminalmente os times que tiverem torcedores Ou femininos. expulse, né? Exato, eles podem Expulsar da propor, competição. eles podem propor também os clubes, e é isso que a Leila falou na Vamos colocar, parte quer da colocar a coletiva. Leila? Vamos É, colocar vamos já, daí a porque Gabi ela fala. fala disso. Quer ver? Roda, por favor, a Leila. Do Luigi, eu liguei, falei com o atleta, falei com o João Paulo, parabenizei o Luigi pela força, pela coragem com que ele se apresentou, com que ele falou, e falei com ele e com o João Paulo que nós vamos chegar até as últimas instâncias para que o Cerro Porteño, para que o racista, para que o criminosos, né, que foram uns 3 ou 4 que cometeram o crime, sejam punidos de uma forma exemplar. Inclusive, nós vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição, porque não é a primeira vez, gente, que esse clube ataca os nossos atletas e os nossos torcedores. Em 2022, torcedores do Cerro ficaram imitando o macaco para os nossos torcedores e não aconteceu absolutamente nada. Em 2023, os nossos atletas foram chamados novamente de macaco e o Bruno Tabata foi revidar a agressão, foi punido 4 meses de suspensão. Nós tentamos reverter a penalidade e não conseguimos. Agora, pela 3ª vez, os nossos atletas são atacados por racistas e que todos viram quem foi. Cara, O que dizer? Mas E tem eu que fico ter- pensando na força que o futebol brasileiro tem aqui na América do Sul, a ponto de, se os times se unirem, falar assim, né? olha, sabe a Libertadores? Então a gente não vai. Mas eu acho que não é esse o Enquanto não se caminho, tomar uma Zé. atitude, a Leila nós não fala vamos. disso. Eu não acho que é esse o caminho, cara. Que se eu sai, acho. é a vítima que vai ser beneficiada, entendeu? Sim, concordo. Mas aí imagina não ter a grana do futebol brasileiro Então, no meio de mas tudo aí você isso. tem... na Porque minha parece opinião, que tem gente que só entende o dinheiro. Tudo né? bem, Zé, mas eu acho que tem outros mecanismos para você fazer isso. Acho que se os times se unirem e pressionarem, eu acho Sim. que não precisa sair da competição.
você tem que ter uma exclusão. Eu nem lembrava, são 3 casos do Cerro em 4 anos. Não, é bizarro. O que mais a Comebol quer? É bizarro. O que Mas mais? a Leila fala disso depois numa pergunta, acho que do Rodrigo Fragoso, se eu não me engano, em relação a justamente os brasileiros se juntarem e fazerem algo, né? É do Fragoso, sim. É do Fragoso, né? É. E aí o Bira comentou sobre os clubes brasileiros, a Comebol tem que criar. E, enfim, às vezes eles não têm a capacidade de criar, porque até hoje não fizeram nada. Eles não Então, têm o entendimento. o conhecimento nem e interesse, exatamente. E já que os clubes brasileiros, a gente tem uma hegemonia na Libertadores nos últimos anos, é a gente que, enfim, Sul-Americana pauta a e Libertadores, todos os clubes brasileiros estão ali. Sem a gente, a Comebol, a Libertadores não é nada. Então, os clubes brasileiros podem se juntar e criar, às vezes, propor coisas para a Comebol levar isso para frente e ter punição para clube, ter, enfim, a punição para o CPF do cara. E o clube vai ter que excluir o jogador, o torcedor do quadro de sócio. Ok, isso é uma mínima coisa. Ou não joga É o em casa. mínimo. Exato, e aí vai partindo, ainda mais o Perde de Cerro que é ponto, reincidente, perde ponto. É exatamente isso. Fase Igual de o Grêmio. grupo. O Cerro, vamos dizer que está na Libertadores profissional. Fase de grupo, todos os jogos em casa, o Cerro não vai ter e já perdeu. Eu também acho. Os outros 3 times já ganharam 3 pontos. Para não ter diferença técnica entre os outros times que Sim, não tem nada a tipo ver. WO. Já né? perdeu. Então você tem 3 jogos fora, que você vai praticamente cumprir tabela, até você aprender a educar o seu torcedor, que na verdade é um problema, uma lei, é por isso que eu falo. Como que uma sociedade não é doente, onde um país não põe uma lei que o preconceito é crime? Sim. Só daí, o Zé, Já já me dá tá uma errado. tristeza, cara. É, total. Você vai- Rúdio. É um É absurdo tão isso, óbvio, cara. né, absurdo. Rúdio? É E tão outra óbvio. coisa, o paraguaio sofre preconceito em quase todos os Na lugares Argentina. do mundo.